A paz do Senhor Jesus. Tô aqui para gravar um curto vídeo para nossa reflexão. Eu gostaria de refletir um pouco no livro do profeta Jeremias. Só para a gente ter um pano de fundo, Jeremias foi um profeta levantado por Deus para profetizar juízo contra Judá pela idolatria, pela, pela desobediência que Judá havia cometido contra o Senhor. E o Senhor levanta o profeta Jeremias para profetizar o exílio de Judá, do povo de Judá para a Babilônia. E Jeremias é levantado com uma mensagem muito dura de julgamento, de exílio, de que a Babilônia viria e destruiria Israel, levaria Israel exilados para a Babilônia e destruiria o templo, porque o templo havia, estava cheio de hipócritas e idólatras, e o templo havia se corrompido, e Jeremias enfrenta muita apostasia. Se você ler o livro de Jeremias, enquanto Jeremias profetizava juízo, julgamento, disciplina da parte de Deus, os falsos profetas iam contra a palavra de Jeremias e profetizavam paz, paz. E em um determinado trecho, o Senhor fala a Jeremias que coisa horrenda estava acontecendo na terra, que os profetas profetizavam mentira e os sacerdotes governavam por meio desses profetas. Enquanto o profeta Jeremias sofreu por pregar a verdade, por pregar a justiça, por pregar o julgamento de Deus por conta da desobediência do povo, os falsos profetas profetizavam paz, paz e curavam superficialmente a ferida do povo que era grave, que estava fundada em idolatria, em feitiçaria, em cultos a Baal, em desobediência, em adultério. Era um povo que se tornou extremamente adúltero. E Jeremias, por conta disso, todos os profetas, na verdade, mas Jeremias eu creio que foi um profeta que sofreu muito, porque enfrentou a idolatria, enfrentou falsos profetas. Jeremias foi para o tronco, colocaram ele no tronco depois que ele profetizava as verdades do Senhor. Colocaram Jeremias numa poça de lama e afundaram ele lá dentro porque ele pregava a verdade. E foi um homem que quase passou pela morte muitas vezes. E isso nos ensina, né, a não vendermos a verdade. Por mais que esses falsos profetas amassageiem o ego do povo, por mais que esses falsos profetas profetizem paz para um povo adúltero, profetizem que você terá bênçãos, que você terá riquezas, que você terá prosperidade, que Deus tem grandes planos, que você vai conquistar a nação, sendo que você é um adúltero, sendo que você trai a sua esposa, sendo que você mente, isso Deus não vai tolerar. E nós precisamos ser como o profeta Jeremias, que não vendeu a verdade e não disse ao povo o que o povo queria ouvir. Eu sei que hoje nós enfrentamos, né, quando nós falamos a verdade, a gente ofende, quando a gente abre a Bíblia, a gente ofende, mas temos que ser como o Billy Graham, também, grande evangelista, que mudou, conquistou, foi um dos maiores evangelistas que existiu e não vendeu a verdade, não cedeu à pressão do mundo. Isso que nós devemos fazer. Por mais que seja difícil falar a verdade, por mais que a verdade doa, mas o Senhor ama a verdade no íntimo, o Senhor ama a verdade com disciplina, o Senhor ama a verdade com doutrina. Isso que o Senhor, isso que o Senhor ama e não uma mentira só para acariciar o nosso ego, né? Como o pastor Anderson Silva sempre diz, hoje nós estamos ofendendo a Deus para agradar o povo. E nós precisamos agradar a Deus e por mais que doa, ofender o povo não para causar morte, mas para causar vida, arrependimento, porque o arrependimento, segundo Deus, gera vida. E essa verdade segundo o mundo, entre aspas, leva à morte. Lembre-se disso. E eu queria ler aqui uma passagem
é que está quando Jeremias, por causa da palavra do Senhor, ele é trancado no átrio da prisão e de dentro da prisão o Senhor fala com ele. Que diz assim, no verso Jeremias 33, verso 1. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, ó Senhor que a formou para estabelecer. O Senhor é o seu nome. E aqui o Senhor fala a Jeremias: Clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não sabes. Em uma outra passagem, o Senhor diz que o Senhor tinha pensamentos de bem para Israel e não de mal, para dar o fim que Israel esperava. Mas por conta da desobediência, o Senhor tinha que disciplinar. E aqui nessa passagem, Jeremias está preso na prisão, é jogado na prisão do átrio do templo, e o Senhor manda que Jeremias clamasse a ele, porque o Senhor anunciaria grandes coisas a Jeremias. E Jeremias foi um grande profeta que pregou, que sofreu, que lamentava junto com o povo. Se você era um profeta que tinha emoções fortes, e o Senhor fala a ele para que Jeremias clamasse. E para nossa reflexão, é o que nós temos que fazer. Clamar a Deus nesse tempo de apostasia que vivemos, é, para que o Senhor nos mostre grandes coisas, para que o Senhor nos mostre um verdadeiro avivamento ao qual a nação brasileira clama, uma verdadeira igreja com a presença de Deus e não com um show de dons espirituais. Agora, a minha pergunta é: será que nós estamos clamando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma? Ou será que nós estamos preocupados em cantar bem, fazendo da igreja palcos para concertos, como se fosse um show? Será que nós estamos clamando a Deus para termos os frutos do Espírito? Será que nós estamos clamando a Deus para ter uma família restaurada? Porque talvez ter grandes coisas do Senhor não seja ver anjos, não seja rodar no poder, ver grandes coisas do Senhor talvez não seja ser arrebatado ao terceiro céu, como foi Paulo, embora isso seja magnífico, mas ver grandes coisas do Senhor é ter uma família restaurada, é amar a verdade, é ser fiel, é ir para a igreja e estar no púlpito da igreja com um senso de pureza, com as mãos puras, com os olhos limpos, por mais que seja difícil. Às vezes eu fico olhando no YouTube, às vezes eu fico indo jogando igual a gente faz, é um vício nos celulares, nas redes sociais, a gente ficar vendo feed de notícia do Instagram, do YouTube, do Facebook. E eu não sei você, mas no meu YouTube, no meu Facebook, eu sempre vejo sugestões de vídeos e sempre sensualidade, sempre uma conversa obscena. E embora eu veja vídeos bastante de pregação, isso tem acontecido muito. O que eu quero dizer é que tem sido cada vez mais difícil ser puro no mundo em que vivemos. Há muita sensualidade no YouTube, há muitas pessoas vendendo o corpo para terem likes, para terem inscritos e likes e curtidas nas redes sociais, e isso tem manchado os nossos olhos. Então, ver grandes coisas do Senhor, quando o Senhor disse a Jeremias: Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes, talvez para Jeremias era o consolo, talvez para Jeremias era sair com vida daquela prisão, talvez para Jeremias era continuar pregando a verdade e não ceder à pressão do mundo. E para nós, é nós não mancharmos os nossos olhos, é nós escolhermos pela pureza, é nós não vermos pornografia, é nós termos uma igreja santa que muda o mundo, é nós sermos a pregação do Senhor no mundo lá fora. Então está na hora da gente analisar o que é ver grandes coisas do Senhor. Talvez a gente obedeça a Deus para ter a promessa cumprida,
Talvez a gente pague o preço, enfrente o processo no início para ver, para que o Senhor nos dê a grandeza, mas isso não é necessariamente ver grandes coisas do Senhor. Talvez ver grandes coisas do Senhor é o ordinário da vida, é os afazeres do lar, é amar a esposa, é morrer pela esposa. É... Eu sei que às vezes, né, tem muitos. Hoje nós vivemos um momento de muitos falsos pastores que obedecem ao Senhor e na hora da curva da prosperidade, quando recebem algo grande do Senhor, traem a Jesus, abandonam a Jesus, traem a igreja, caem em adultério, caem na imoralidade. E ver grandes coisas do Senhor é, apesar da grandeza, apesar do crescimento, se manter fiel nas mínimas coisas a Cristo e não devanearmos na nossa mente por causa da grandeza. Que a grandeza do Senhor não seja um juízo para nós mesmos. Nunca houve homens tão grandes como os profetas das Escrituras, homens tão magníficos, com dons tão preciosos do Senhor e tão poderosos na presença de Deus. Porém, a grandeza desses homens não estava nos dons que eles possuíam. A grandeza desses homens estava no caráter, estavam na postura, estavam na firmeza contra a apostasia, estavam no zelo pela glória do Senhor, pela santidade do Senhor. E esses profetas, esses apóstolos, esses santos, desde Abraão, desde os patriarcas, passando por Moisés, passando por Elias, passando por todos os profetas e apóstolos do Novo e do Velho Testamento. Esses homens não venderam a verdade e está escrito em Hebreus que o mundo não era digno deles. Está escrito em Hebreus que pela fé esses homens acabaram com a força do fogo, fecharam a boca dos leões. Isso é ver grandes coisas do Senhor. Ver grandes coisas do Senhor é aguentar o sofrimento, é ter força para tudo suportar. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, é poder para tudo suportar, para não vender a verdade, para não ceder à pressão do mundo. E termino o vídeo dizendo: façamos aquilo que Caim não conseguiu fazer. O Senhor, quando o Senhor rejeita a oferta de Caim, o Senhor fala a Caim: o pecado bate na porta do teu coração, Caim. Cabe a ti dominá-lo. E Caim não conseguiu. O Senhor fala conosco hoje. O pecado bate na nossa porta, no nosso coração, todo santo dia. Basta abrirmos o celular. Basta levantarmos do nosso leito. O pecado bate à porta. E dominá-lo é uma capacitação do Espírito Santo, mas dominá-lo é uma decisão diária que nós precisamos fazer na nossa vida. Nós precisamos dizer ao pecado não um dia, não esperar que Deus, com a varinha mágica, faça com que a gente vença o pecado, não. Vencer o pecado é uma direção diária, é uma decisão diária. Como eu vi uma pastora no Facebook, no YouTube dizendo agora há pouco nos shorts, que quem cheira cocaína e quem fuma maconha tem que fumar até um dia Deus libertar. Isso é uma heresia. Quem é viciado em algum vício, seja pornografia, seja maconha, seja drogas, seja qualquer coisa que for, é uma decisão diária que nós fazemos para não mais cometermos essa prática de pecado. E com o tempo o Senhor vai nos dando força, mas nós, a decisão parte de nós. Não fumar até um dia, praticar o pecado até um dia, milagrosamente Deus estalar os dedos, estou liberto. Não. É uma decisão diária. Então decida-se. Faça aquilo que Elias confrontou o povo e disse: até quando estareis dóbrios? Até quando estarei divididos entre dois senhores? E Elias diz: se Deus de Israel é Deus, adorem a Deus. Se Baal é Deus, adorem a Baal e não fiquem divididos. Coração dobre.
E como Tiago disse, aquele que é dobre de coração é inconstante na sua adoração a Deus, é inconstante em todos os seus caminhos. Então, tome uma decisão hoje pela santidade, tome uma decisão hoje de proteger a família, tome uma decisão hoje de não falar mal do seu próximo, de não fofocar, de não é, é, ter a paz nos lábios, mas a guerra no coração. Não, mas purifique-se para que o Senhor te mostre grandes coisas como ele prometeu a Jeremias. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração e lembre-se, ver grandes coisas do Senhor não é necessariamente conquistar o mundo, mas ser fiel no lar. Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.